Ora vivam, nos próximos minutos irei abordar a forma como a próxima geração de segurança em rede necessita de tecnologia suportada em inteligência artificial para criar capacidades digitais únicas, capazes de assegurar os níveis de resiliência no ciberespaço requeridos pelas operações das organizações hoje em dia. O ambiente a que assistimos hoje em dia tem sido com um crescendo de ataques que são únicos para cada alvo, para cada organização, ataques esses que visam e concretizam ameaças novas nunca antes vistos e que no fundo acabam por desafiar as organizações com o desconhecido. O malware utilizado é o meio mais comum de ataque e é cada vez mais sofisticado. Mas a tecnologia, por outro lado, que é usada para detectar e fazer frente e mitigar as ameaças decorrentes da utilização de malware, também tem vindo a evoluir. Uma primeira geração era baseada em assinaturas que proporcionavam uma análise estática do malware e ficaram ultrapassadas nos tempos correntes. A segunda geração, ainda em uso, recorre à metodologia de sandbox para analisar o malware numa zona segura, uma zona isolada da rede, executando o malware, vendo o que é que são as consequências, o que é que ele faz e depois poder decidir se as melhores formas de o mitigar. Mas o tempo de resposta neste processo, identificar, executar, analisar e ver o que é que as consequências é lento. E isso levou-nos à entrada numa nova geração de soluções de combate ao malware, nomeadamente soluções que aumentam a eficácia deste tempo de resposta e a capacidade de detecção. São soluções que recorrem ao uso de tecnologias de inteligência artificial, a algoritmos de machine learning. A inteligência artificial não é um termo novo, mas o seu uso na cibersegurança é recente. Os conceitos terão tido origem, alguns, ou ganhado forma no início dos anos 30 com Alan Turing. Com efeito, foi nessa altura que Turing descreve uma máquina capaz de aprender e faz as suas primeiras incursões em máquinas capazes de ser semelhantes a autómatos, usadas para descodificar máquinas de encriptação. Depois, nos anos 80, passámos a ter acesso a ferramentas, não compiladores, a linguagens de programação mais apropriadas à implementação dos algoritmos de inteligência artificial. Nos anos 80, depois dos anos 80, os anos 90 foram aqueles que ganharam mais charme, digamos assim, com a primeira máquina, o Deep Blue da IBM, a ganhar um jogo de xadrez, ou então campeão na altura, Kasparov. Na Fortinet, o uso da inteligência artificial tem já uma longa história. Começou com o desenvolvimento interno de algoritmos exatamente para a primeira fase do combate ao malware, algoritmos capazes de escreverem novas assinaturas, de automatizarem alguns processos e de classificarem o malware, facilitando todo o processo de detecção e análise. Hoje em dia, os algoritmos de machine learning são utilizados por inúmeras soluções da Fortinet, como por exemplo na proteção de aplicações na web, na proteção de endpoints, de modo geral modelando comportamentos, criando baselines e detectando anomalias. No caso do malware em particular, a inteligência artificial é utilizada na identificação, na classificação e análise de malware associada a tráfego de rede, tráfego que vem por SMTP, por HTTP, ou seja, os meios de comunicação mais comuns. Como é que funciona a inteligência artificial ou estes algoritmos e o que é que podemos esperar dela? Basicamente identificamos padrões que não são detectáveis ao olho humano, não é? Para identificar esses padrões. Utilizamos funções com muitas variáveis, com features, que vão permitir classificar o tráfego que está a ser observado. Essas funções são calibradas para compreender o que é tráfego normal, o que é tráfego que se desvia desse normal e desta forma conseguirem ajudar a identificar e classificar malware. Vejamos com a utilização de uma solução da Fortinet como é que tudo se processa. O tráfego é recolhido dentro da organização, nos seus diversos edges, okay, quer seja na rede interna ao nível de data center, a nível de endpoints, com recurso à utilização dos agentes, e depois analisando esse tráfego em tempo real e utilizando algoritmos de inteligência artificial, a solução começa por identificar o tráfego que vai recolhendo e decidindo em menos de um segundo se está na presença de malware ou não.
No caso de estar na presença de malware, tem a capacidade de rapidamente o classificar e descrever o cenário de ataque em que esse tipo de malware se enquadra. Isso é uma grande ajuda a quem está com funções de análise de segurança, porque permite, face a uma determinada situação, saber o que é que se tem que tomar em termos de reação a essa situação. Mais ainda, posteriormente a ter detectado e identificado tipo de malware, as soluções, por exemplo, da FortiA e da Fortinet, recorrem a uma linguagem comum, nomeadamente a do MITRE, onde se cruza o cenário de ataque, cenários de ataque por fases do ataque, ok? E diz em que estado é que está esse ataque detectado, e depois a pessoa, o analista, fica com uma visão clara. Por exemplo, se estiver numa fase inicial do ataque, há um tipo de ação mais rápida que pode tomar e ao nível de um determinado tipo de elementos. Se esse malware já se espalhou para dentro da rede, se já está dentro a fazer movimentações lateral, há um outro tipo de urgência, há outro tipo de forma de resposta que é necessário tomar, mas esta visão rápida é beneficiante, digamos assim, para os analistas, para a operação de segurança hoje em dia. Mas no fim, quais são os benefícios que retiramos da utilização da inteligência artificial nas operações de cibersegurança? Em primeiro, e de acordo com um estudo baseado no inquérito a cerca de 850 empresas, o primeiro grande benefício é permitir às organizações diminuir o tempo de resposta a incidentes. Okay? Todo o tempo que a equipa de análise de segurança consegue, ou que tem que estar a recolher os dados, a analisar e a classificar, reduz em cerca de 12% o tempo dessas equipas. E uma resposta rápida é essencial para proteger uma organização contra ciberataques. Pode ser a diferença entre eu ter um PC, um posto de trabalho comprometido, ou toda uma rede, toda uma infraestrutura paralisada. O segundo benefício é aumentar a eficiência dos analistas de segurança. Os analistas de segurança passam um tempo considerável a analisar logs e eventos associados a incidentes, a correlacionar esses dados e depois a comparar com indicadores de compromisso que têm nas suas bases de dados. Com a utilização da inteligência artificial, esta carga de trabalho é aliviada, com a indicação por parte dos algoritmos da AI em que tipo de malware, que tipo de ataque é que está em curso, em que fase da cadeia do ataque é que nos encontramos, não é? Áreas mais específicas que requerem atenção são indicadas e o analista pode dirigir-se rapidamente para essas áreas e compreender o que é que tem que fazer, nomeadamente também integrando com outros tipos de ferramentas, ter uma resposta quase automatizada. E desta forma diminui-se o tempo necessário para a análise e aumenta-se a eficiência destas equipas de trabalho. Hoje em dia estão sobrecarregadas com pedidos de análise. Por fim, e não menos importante, um dos benefícios é que se diminui o custo de todo o processo de gestão da monitorização e da resposta a incidentes, tudo o que vai desde a detecção até a resposta e a implementação de medidas, porque a utilização da AI permite às organizações, de forma automatizada, compreender e reutilizar padrões de ameaças para identificar novas ameaças, mesmo aquelas que não eram conhecidas em termos de comportamento e estão a aparecer pela primeira vez. Isto leva a uma redução global do tempo e do esforço necessário para identificar incidentes, investigar o tipo de malware e remediar a situação. Quantitativamente, neste inquérito, por exemplo, cerca de 2/3, que rondam 64% dos inquiridos, disseram que a utilização da AI pode diminuir até cerca de 15% o custo das atividades de detecção e resposta a incidentes de segurança. De uma forma geral, nós vemos a inteligência artificial a ganhar terreno em muitas áreas, que vão desde a modelação da experiência de compras. A gente sabe isso quando estamos num site online, estamos a comprar uma coisa e depois há um conjunto de informações que estão relacionadas, que a função de avaliação relaciona com outros produtos. Temos todas as partes mais comuns, como assistência orientada por GPS. Temos carros que já se guiam sozinhos a si próprio. Temos, onde se nota também muita eficiência disto, ou a eficácia, pode parecer ridículo, mas é, por exemplo, nos programas de televisão
dos Netflix, dos HBOs e por aí fora, em que realmente há já o facto de a gente ver muitos filmes, ou recorrer muito a este tipo de meio, permite caracterizar-nos a nós próprios a nossa maneira do que é que gostamos. E então as séries, os filmes começam a ficar realmente muito parecidos com aquilo que a gente viu. Às vezes não é o que a gente gosta, mas se vimos muito, há uma certa tendência para mostrar mais. Temos depois toda a parte da automação ao nível das fábricas, dos armazéns e muitas outras aplicações. A digitalização vai continuar a um ritmo acelerado depois dos últimos 12 meses e vai continuar mesmo a um nível acelerado nos tempos mais próximos. E será tudo uma questão de cumprir a missão da empresa, assegurar a resiliência do negócio no espaço digital, especialmente sobre a experiência do utilizador. O que é que isto significa em termos práticos? Mudamos de um ambiente em que estávamos muito preocupados com a qualidade do serviço para um modelo de negócio baseado na qualidade da experiência. E aqui o uso da inteligência artificial é inultrapassável. É uma necessidade que urge satisfazer atempadamente e muito mais na área da cibersegurança. Foi um prazer estar convosco.